Eu lembro exatamente do dia que eu quase desisti de empreender e o porquê que me marcou tanto. São vários os dias que eu pensei em desistir, mas é aquela coisa de chega dessa merda! Não, peraí, volta aqui que é isso que eu amo fazer da minha vida. Mas teve um dia em 2011 que eu pensei, realmente deu pra mim. Empreender não é pra mim. Eu já empreendia desde 2001, era o ano de 2011, 10 anos depois, e eu continuava com os mesmos problemas. O meu time foi todo pra férias. Era final de ano, eu tinha uma escola de inglês. Meu time foi de férias. Eu paguei o 13º, eu paguei as férias de todo mundo e eu fiquei totalmente sem grana. E naquela realidade, eu não tinha para onde ir, eu morava bem pertinho da escola, então todos os dias eu ia para a escola para não ficar na tristeza em casa, porque não tinha nada a fazer, aquele verãozão estourando. E eu pensei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu dediquei a última década da minha vida, dos 16 aos 26, e eu não construí praticamente nada. Eu fechei esse ano sem grana, ou eu mudo drasticamente a minha forma de viver, minha forma de empreender, ou realmente isso aqui não é para mim, eu vou dar aula de inglês, porque eu sempre gostei muito de dar aula, eu sempre gostei muito, né, da sala de aula, e empreender não é para mim, eu vou dar aula de inglês. Só que aí eu me sentei e eu lembro que na época a gente tinha desenvolvido um sistema, eu tinha investido num sistema, num ERP para minha empresa, um sistema de gestão, e eu comecei a olhar do porquê que as pessoas não tinham se matriculado. Eu abria lá, o fulano não se matriculou e o porquê que ele não tinha se matriculado, o outro que não tinha se matriculado, e eu passei as férias inteiras trabalhando. E ali eu entendi algo fundamental da gestão. Se você não entende qual é o teu papel de mover os ponteiros na sua empresa, ela vai te fazer sofrer. E por que eu te digo isso? Porque não era por falta de trabalho, eu dava quase todas as aulas, eu tinha um time muito legal comigo, inclusive de pessoas que estavam conectadas, eu sempre tive times engajados no passar da minha jornada empreendedora, eu gosto de formar pessoas, eu gosto de trabalhar com pessoas no tete a tete. O que faltava ali para mim? Faltava sistema de gestão, faltava sistema de vendas, faltava clareza de direcionamento. E ali eu criei um sistema para as minhas vendas. Hoje eu consigo ter clareza do que foi criado, mas na época era no desespero, eu precisava mudar aquele jogo. E eu entendi que eu só ia mudar o jogo a partir de um pilar. E o pilar que eu precisava olhar era o pilar vendas, comercial, estrutura comercial, sistema de indicação, sistema de cuidado com o cliente para fechamento mais rápido. E eu coloquei o ano de 2011, foi na virada, né? Então, no ano seguinte eu ia fazer total foco no comercial. E ali começou uma jornada que anos depois eu saí desse 2011 totalmente desistente da vida empresarial para 2016, fazendo a venda da empresa muito bem posicionada e entrando no novo mercado depois de ter desenvolvido uma metodologia de gestão empresarial, que é o que eu ensino hoje dentro dos meus treinamentos. Eu sou Carol Costa, faz 25 anos que eu empreendo, pele em jogo, empresária real para empresários reais. Aqui no nosso canal, aqui nesse canal você vai encontrar conteúdo sobre mentalidade, gestão, liderança e tudo que você precisa para levar a tua empresa para um próximo nível. O que eu desenvolvi nessa época? Primeiro pilar, eu quero transformar um pouco da tua mentalidade, te ajudar a transformar a sua mentalidade, tá? Eu comecei a fazer o que eu chamo hoje de pós-venda da não venda. Muitas empresas pecam porque elas não fazem nem pós-venda. Então, vende para o cliente, vendeu, próximo, vendeu, próximo. Algumas entendem da importância do CS, do sucesso do cliente, do pós-venda, de um pós-venda estratégico, para ter maior LTV, né, mais tempo do cliente comprando de você, mais e mais e mais. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Inclusive, se você não sabe do que eu estou falando, escreva diagnóstico aqui embaixo, que o meu time te atende, entende os gargalos e os pontos de alavancagem da tua empresa para que você possa ter clareza do teu próximo nível, tá? É totalmente gratuito esse diagnóstico, é só escrever diagnóstico aqui nos comentários. Pós-venda da não venda. O cara não comprou de mim e eu ligava para fazer um pós-venda. Eu tava com tempo, eu tava de férias, meu time, eu tava de férias sem poder viajar porque não tinha um puto no bolso. Meu time tava de férias pagas, não pagas, 13º, férias, ou na época. Então eu falei, cara, eu vou abrir o sistema e ver por que essa pessoa não fechou comigo. Aí ela fechou com uma outra escola de inglês. Eu ligava, porque em terra de WhatsApp, que recebeu uma ligação, uma prova de amor, você pode ter a opinião que você tiver. Ai, ninguém atende, ninguém gosta. A ligação não é para a pessoa gostar, a ligação não é para a pessoa atender, a ligação tem outros fins no comercial. Também vender, mas tem outros fins, e se você quer saber, agenda o teu diagnóstico, tá? Eu liguei para a pessoa e falei assim, puxa, olha, você aqui é da escola tal, você não fechou sua matrícula comigo, tenho aqui no meu sistema que você fechou a matrícula com outra escola, e eu quero saber como é que você está sendo atendido, se está tudo certo, como é que você está aprendendo. Se a pessoa dissesse que estava tudo certo, eu dizia, cara, parabéns, parabéns por investir no bem mais precioso que é o teu conhecimento, você dedicar tempo e energia para ter mais conhecimento, que é o que nunca ninguém tira de você. Sucesso, good luck, fun, papel. Já dizia tchau para a pessoa e ligava para o próximo.
Só que olha que interessante o que começou a acontecer. A pessoa diz assim: "Ah, não sei se o meu filho está gostando", meu público era bem criança e adolescente. "Não sei se o meu filho está gostando, não sei se ele está aprendendo". E aí eu falei: "Poxa, você não quer trazer teu filho aqui para um teste de nivelamento, para ver como é que ele está, se ele está aproveitando, se não está, se está crescendo, se está aprendendo, totalmente sem custo, sem compromisso?". E o que que eu comecei a ter? Um retorno positivo desse pós-venda da não venda. Então os meus concorrentes não estavam fazendo pós-venda, não estavam fazendo CS, não estavam cuidando dos seus clientes e intuitivamente, eu não fiz isso de uma maneira de, vou tirar do concorrente. O que eu queria era entender onde eu estava errando. Por que, que ele não tinha fechado comigo? E é claro, aproveitei o gancho para fazer isso. O que, que aconteceu? Eu gerei demanda. E aí, anota se você gosta de anotar nos vídeos, porque os vídeos aqui eu gosto de trazer para você realidade, para você aplicar. Ok? Beleza? Então, se você não está anotando, pega aí o teu bloco de notas ou vai anotar algo assim, ó. Se você não está criando demanda, você vai trabalhar para alguém que cria demanda. Vamos pegar que você tem duas pessoas, uma pessoa que tem um produto maravilhoso e uma pessoa que tem uma audiência grande, tá? Eu tenho aqui o melhor bolo de cenoura da região e eu tenho aqui um influenciador que está visitando restaurantes e fala sobre gastronomia, beleza? Qual que é a nova economia? A nova economia é a junção desses caras, o melhor bolo de cenoura com quem tem audiência. Então, se você tem o melhor bolo de cenoura, mas você não está criando demanda, gerando demanda, porque quem gera demanda domina. Se você não está gerando a demanda, você corre um risco de alguém que tem um bolo de cenoura pior do que o teu vender mais do que você. E eu entendi isso naquela época. Quem gera demanda domina. E nós começamos a fazer esse movimento de pós-venda da não venda, começamos a fazer esse movimento de geração de demanda, prospecção ativa de novos clientes e novos negócios. Isso mudou a nossa realidade naquele ano. Eu lembro que nós fizemos uma campanha no ano seguinte de Black Friday, que a gente fez 200 matrículas em 2 dias, virou um case de sucesso e depois eu conto esses cases aqui para você. O que, que eu quero te dizer agora? Atrás do obstáculo que você está tendo agora, na época, não só no dia, né, mas na época que eu pensei, cara, não quero mais empreender, isso não é para mim, eu não tenho competência suficiente para isso, foi quando, logo atrás dessa barreira, havia a solução, que hoje é uma das minhas metodologias principais, é a metodologia de geração de demanda, geração de demanda com prospecção ativa de novos negócios, clientes que já estão na tua base, de novos clientes através de inbound, outbound, tráfego pago e afins, e geração de demanda a partir de quando você faz a criação. Eu não teria encontrado isso se não fosse aquele obstáculo. Tem uma frase do Napoleão Hill que eu gosto muito, até o livro dele está aqui, ó, do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. E nesse livro ele diz assim, ó, toda adversidade traz consigo uma semente de um bem 10, 20, 30 vezes maior. Que você possa, talvez hoje seja um dia que você esteja desanimado, empresário, empresária, eu sei como é isso, já passei várias vezes por isso. Eu tenho certeza que vou passar por isso de novo, porque empreender é levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Caiu, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Talvez seja o teu momento, mas entenda que a semente, existe uma semente aí. Toda a diversidade traz semente. E essa semente, ela pode e deve e vai gerar frutos e frutos e frutos e frutos, mas para isso você precisa transpor o obstáculo. Se você quer apoio para entender quais são os gargalos, quais são os pontos de alavancagem, onde você pode, de fato, ser um gestor ainda melhor para a tua empresa, agenda um diagnóstico com o nosso time. Vai ser um prazer ter a Potencial Plano, minha escola de negócios, te apoiando no teu crescimento. Beleza? No mais, nos vemos no próximo vídeo.